Olá, meus amigos aqui do meu canal. Eu quero fazer uma reflexão hoje muito importante para nós que acreditamos em Deus e nós que temos fé, que professamos que temos o nosso Salvador. A reflexão que eu quero fazer, ouvinte, como que é nós confiarmos num Deus que nós não vemos, apenas acreditar? Será que é fácil? Porque é muito fácil, ouvinte, nós confiarmos em uma pessoa que nós vemos, que nós apalpamos, mas Deus, que é um ser que nós não vemos, só temos a palavra dele. Será que é fácil de nós confiarmos? Eu, desde criança, meu ouvinte, eu vejo pregadores dizendo: você tem que confiar em Deus, você tem que entregar seus caminhos para Ele. E eu ficava meio intrigado com isso, né? Como que eu vou fazer isso? Se eu não estou vendo Ele falar aqui no meu ouvido, como que eu vou entregar meu caminho para Ele? Não é verdade? E eu passei muitos anos da minha vida vendo pregadores pregando lá nos púlpitos, mas aí eu via muitos deles, na hora do sufoco, eles recorrer a vários tipos de pessoas, corre para lá, corre para cá. E eu sou uma pessoa que observo muito as atitudes das pessoas, e aquilo me causava uma grande dúvida, né? Eu via ele pregar que tinha que entregar os caminhos, confiar em Deus, aí eu via ele desesperado, se esperneando, às vezes se esperneava perante a igreja, os membros. E aquilo me causou um grande mal na minha vida espiritual. Eu tive um atraso muito grande, exatamente por ver as pessoas com os lábios falar que confia, mas com as atitudes elas contradizer o que elas diziam. E foi difícil para mim, ouvinte, eu começar a entregar os meus caminhos para Deus. Foi muito difícil. Eu creio que deve ser difícil para você. Às vezes você ouve a palavra de Deus, ouve os conselhos de Deus, mas na hora de você botar em prática, a coisa é bem diferente. Não é verdade? Comigo aconteceu isso. Eu ouvi os conselhos da palavra, mas na hora de eu praticar ali, tomar aquela decisão, eu tomava a decisão que eu achava mais certa, mais correta. Mas eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra. Isso aqui é um mandamento para nós que acreditamos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aí, ouvinte, esse texto aqui, quando eu li ele, eu falei: mas como é possível isso? Eu vou falar uma coisa para vocês, ouvinte. Certa vez eu falei: eu quero viver esse texto, quero ver como que é isso. E comecei a pedir orientação a Deus, comecei a pedir luz para me viver, porque aqui é um mandamento, foi bem claro, né? Eu tenho que confiar de todo o meu coração, assim como eu confio em alguém próximo de mim. E a minha vida, meu ouvinte, foi uma vida que eu desperdicei muito tempo dela, né? Como diz o mundo por aí, aproveitei bem o mundo, né? Mas quando chegou um determinado tempo da minha vida, eu falei que não valeu a pena nada disso. Só levei prejuízo. E aí eu queria praticar esse texto aqui. Eu queria botar em prática para ver como que eu faço isso. E como eu passei por esse processo de confiar de todo o meu coração em Deus e de reconhecer Ele em todos os meus caminhos, eu quero dar alguns conselhos práticos. Eu quero te dar alguns conselhos de alguém que já duvidou do caminho e outra coisa, e que também confiou em Deus. Primeira dica que eu quero dar para você, que quando você passa a confiar,
em Deus de todo o teu coração, e a palavra está dizendo para você não se estribar, isto é, não se apoiar, está vendo daquela palavra de estribo, porque quando você vai montar no cavalo, tem um estribo onde você bota o pé para você se apoiar, para você subir no cavalo. Então essa palavra estribes, não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. E aí, eu falei, e agora? Como que eu faço? O que é meu entendimento? Aquilo que eu acho que eu devo fazer. Então uma dica que eu quero dar, quando você começa a confiar em Deus, você não pode apoiar no que você acha que é certo. Essa é a verdade. E eu me lembro que quando eu comecei a colocar minha vida em ordem, quando Deus, através da palavra, da leitura da palavra, falava para mim parar com isso, eu falava, não, mas eu vou fazer assim. E aí eu violava esse texto aqui. Eu estava apoiando, eu queria que Deus me apoiasse, porque eu estava apoiando no meu próprio entendimento. Mas você tem que entender, meu ouvinte, que os caminhos de Deus eram opostos ao nosso. Eu pensava uma coisa para um lado, e Deus pensava outra coisa para o outro lado. E era uma luta para mim tomar uma decisão nesse sentido. Porque era o contrário do que eu estava imaginando. Eu estava querendo botar minha vida em ordem, mas eu tinha todo engedrado um plano. E a palavra de Deus, através das Escrituras, dizia, não é desta forma. E o pior de tudo, você tem que enfrentar, ouvinte, é as pessoas falando. Você está louco. Você tem que fazer assim. E o pior é que você tinha planejado igual ele estava falando. As coisas de Deus, você tem que entender, quando você confia em Deus de todo o teu coração, é diferente do que as pessoas falam e do que você acha que tem que ser. E eu me lembro, ouvinte, que para mim botar minha vida em dia, eu tinha que sair de um determinado local. Abandonar tudo. Ora, eu tinha uma estabilidade muito boa, mas eu estava com a minha vida toda bagunçada. E eu tentava de todas as formas e não conseguia. E através da palavra, Deus falou, você sai daqui. Lendo as Escrituras, Deus iluminou minha mente. Eu sabia que eu tinha que sair da onde eu estava para Deus me consertar. Mas eu levava muito prejuízo. E aí eu falei, e agora? Não, mas eu estou decidido. E fui. Fiz do jeito que a palavra de Deus manda. Larguei tudo, ouvinte. E eu garanto para você que, embora eu achando que eu estava fazendo loucura, os outros achando que eu estava fazendo loucura, eu não me arrependo, eu me dei muito bem. E eu aprendi, ouvinte, que os caminhos de Deus são totalmente opostos aos nossos. Por isso que agora eu não tenho mais dificuldade quando eu penso que é um caminho e pelas Escrituras eu vejo que Deus quer que eu tome outro caminho, eu vou pelo caminho de Deus. Por isso que está aqui o texto da palavra, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Os caminhos de Deus é loucura para os homens. Então esse texto aqui do versículo 5 do capítulo 3 de Provérbios, ele está dizendo que não, é para mim confiar de todo o meu coração e não se apoiar no que eu acho que parece que é certo. E aí no versículo 6, quando eu faço isso, eu começo a tomar o caminho que Deus apontou para mim, diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Mesmo que aquele caminho que eu tomei, que Deus mandou eu tomar, parece loucura, parece que é torto, a palavra de Deus está dizendo aqui, e Ele endireitará as tuas veredas, quer dizer, vai ficar reto o teu caminho. E as pessoas não conseguem entender isso, ouvinte. Eles acham que o caminho deles é a reta. Mas esse texto está dizendo que reconhece-o, aquele caminho, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, vai fazer daquele caminho que você optou, pelo conselho de Deus, ele vai ficar reto. Embora você ache que ele está tortuoso. Embora você ache que ele está cheio de curva. Está cheio de obstáculos. Mas a palavra está dizendo aqui, quando eu reconheço que
para o meu modo de pensar, ele é torto porque eu estou tomando o caminho que não é do meu entendimento, a palavra está dizendo, ouvinte, que ele vai endireitar os meus caminhos e os seus caminhos. Então, se você está lutando para ter uma vida que agrade a Deus, quando você se dispõe a confiar em Deus de todo o teu coração, você se prepare, porque os caminhos de Deus vai bater de frente com a tua mente. Ele vai bater de frente com os teus conhecimentos. Ele vai bater de frente com os conselhos que os outros dão para você. Aconteceu na minha vida, ouvinte. E todos da minha família, embora você não me conheça, mas se um dia você tiver a oportunidade de conversar com meus familiares, eles vão dizer que os caminhos que eu tinha tomado anteriormente parecia caminhos difíceis, loucura, tortos. Mas hoje eles reconhecem que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava dentro, no centro da vontade de Deus. Eu estava confiando em Deus de todo o meu coração. E até hoje eu não me arrependo, ouvinte. Eu olho para trás e vejo que Deus estava ali nos meus caminhos. Porque eu estava reconhecendo Deus. Porque quando você perde o controle dos teus caminhos, quando é você que dirige o teu caminho, como que você vai reconhecer Deus? Você vai reconhecer que foi você mesmo que fez esse caminho. Você vai reconhecer que foi pelo teu próprio entendimento. Então, por isso que quando você toma o caminho de Deus, que aparentemente é loucura, Ele vai endireitar. E você vai ter que reconhecer que é Deus na sua vida. É só Deus. Eu fiz tomei esse caminho, ouvinte. Eu mesmo disse, aqui no meu caminho é só Deus mesmo. Aqui não tem como eu fazer nada. E não me arrependo, ouvinte. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Isso exige um exercício de entrega total. E a maioria das pessoas que professam a fé, eles não conseguem dar um passo de fé. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que está com a vida torta. Hoje mesmo eu conversei com ele. Eu falei, você tem que fazer ao contrário do que você está fazendo. E aí ele vem protelando. O ano passado ele disse, no começo de janeiro eu vou dar um jeito assim, assim, assim. Eu falei, não faça isso. Você tem que fazer ao contrário do que você acha que tem que ser feito. Porque é o contrário que Deus quer de você. E ele está enrolado, ouvinte. Ele não consegue se desvencilhar de uma situação que ele está. Sabe por quê? Porque ele está tomando o próprio caminho. Ele acha que o caminho que ele está tomando, pelo entendimento dele, é o melhor. E os amigos dele, as pessoas próximas dele, falam que o caminho é aquele mesmo que ele acha. Só que não consegue resolver. Eu disse para ele, quando você confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoiar no teu próprio entendimento, no teu próprio caminho, e você reconhecer daí que Deus vai estar nesse caminho que todo mundo está falando que é loucura, Ele vai endireitar as tuas veredas. E os teus caminhos, meu ouvinte, como é que está? Você consegue aplicar esta palavra? Eu garanto para você que todas as pessoas que eu conheço que fizeram isso se deram muito bem. Eu gostaria que esse vídeo, esta mensagem, fizesse você refletir nisso. Pense no que foi falado.